E por último aí, pessoal, nós temos o zimogênio, ou também chamado de zimógeno ou proenzima, que nada mais é que é um precursor aí enzimático inativo. O zimogênio, ele requer aí uma alteração bioquímica para que se torne de fato uma enzima, mas uma enzima ativa. E essa mudança normalmente ocorre em um lugar específico, um local específico da célula, né, ou do órgão. Normalmente, a nível celular, a gente fala aí em lisossomos, a gente pensa em lisossomos, que é uma região específica no qual o precursor enzimático ele sofre, né, uma clivagem do seu molde para ser ativado. Então, um bom exemplo aí é o pepsinogênio, que é o zimogênio, o zimógeno da pepsina, que é uma enzima, né, capaz aí de clivar proteínas. O pepsinogênio, então, ele é produzido e liberado e ele vai ser clivado, né, vai perder uma parte da sua estrutura quando estiver presente aí no meio ácido, né? Isso é uma característica, né, da região do estômago, né, onde a gente tem a produção de HCl. Então, na presença do HCl, produzido aí por conta da presença de alimentos, né, no estômago, esse pepsinogênio é clivado e então surge aí a pepsina, que é a enzima aí de fato ativa, capaz aí de degradar, metabolizar, clivar aí proteínas para auxiliar no processo de digestão. Para facilitar a visualização, né, eu resolvi aqui então acrescentar mais uma imagem, mais um slide, para porque a gente estava falando um pouquinho da regulação alostérica e eu acho que fica mais fácil então de vocês compreenderem visualizando. Então vocês lembram, né, que eu acabei de falar aqui para vocês que na regulação alostérica nós temos aí a participação de efetores positivos ou negativos que vão aí, os positivos, né, estimular essa enzima, né, aumentar a atividade dessa enzima, para que essa enzima, então, né, catalise a reação, ou também, né, se no caso aí for um efetor negativo, né, ele vai diminuir a atividade dessa enzima, ou também chamado de moduladores, tá, pessoal? Então, depende aí da literatura que vocês buscarem. Então, ocorre, né, uma mudança conformacional da enzima, e essa mudança ela é induzida pela ligação de efetores ou de moduladores em uma região diferente do sítio ativo, né? uma região aí alostérica. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de uma enzima qualquer, que nesse caso aqui ela está menos ativa, e uma vez que essa enzima, então, na sua região alostérica, ela é associada, né, a um efetor, a um modulador positivo, ela altera a conformação. E essa alteração de conformação também leva a alterações do sítio ativo. E, portanto, agora essa enzima ela tem mais afinidade com o substrato. Portanto, a gente vai falar que essa enzima está mais ativa. Dessa forma, ela vai conseguir, de forma mais eficiente, catalisar a reação. E formar, então, aí o complexo substrato ativo. Mas essa enzima ela pode ser uma enzima que já é metabolicamente ativa, né, fisiologicamente ativa e precisa diminuir a atividade dela. Então, poderia, né, ser associado aí um efetor modulador negativo, associado à região alostérica, com isso, alterar a conformação de tal forma com que essa região específica da enzima, né, do sítio ativo, diminua a afinidade com o substrato e, consequentemente, não forme esse complexo aqui, enzima-substrato. E existem também outras formas de regulação, que ocorre aí também pela formação, né, do produto. Então, nós temos aqui o exemplo da enzima treonina desidratase, né, que através dessa enzima a gente transforma, então, né, o organismo transformaria a L-treonina em isoleucina, e diversas etapas, né, diversas reações enzimáticas até obter o produto aí, que seria a isoleucina. À medida, né, que se aumenta o produto, o próprio produto, então, ele se liga,
né, na enzima, indicando para ela que a atividade catalítica agora pode ser diminuída, uma vez que né, existe aí um excesso de produto. Então, não há necessidade de transformar mais substrato, né, de interagir com mais substratos para a formação de mais produtos, que nesse caso aqui seria a isoleucina, e diversas reações enzimáticas são moduladas também dessa forma, no qual o próprio produto é um inibidor aí da atividade da enzima, ok? As enzimas, elas também, né, são classificadas aí de acordo com o tipo de reação que elas catalisam. Então, por exemplo, aí, nós temos 6 tipos de classes de enzima, né? Nós temos as oxirredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases, no qual aí as oxirredutases, elas estão associadas às reações de transferência de elétrons, como os íons de hidrido ou átomos, né, de hidrogênio. As transferases, que estão associadas às reações de transferências de grupos. As hidrolases, que estão associadas às reações de hidrólises, ou seja, transferência de grupo funcional para a água. As liases, que estão associadas à clivagem de ligações, né, carbono-carbono, entre carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, ou outras ligações por eliminação, rompimento de ligações duplas ou anéis, ou até mesmo aí adição de grupos de ligações duplas. Nós temos as isomerases, que estão associadas aí às reações de transferências de grupos de uma mesma molécula produzindo formas isoméricas, ou seja, os isômeros, que nós trabalhamos bem lá nas primeiras aulas. E nós temos as ligases, que são enzimas que catalisam reações de formação de ligação entre carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio, por reações de condensação acopladas aí à hidrólise de ATP ou cofatores similares. As enzimas também são nomeadas, né, adicionando o sufixo ase, como a gente observou aqui, né, oxirredutases, transferases, liases, hidrolases. Essa adição do sufixo ase pode ser ao nome de seu substrato ou a palavra que vai descrever a sua atividade. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reação no qual o ATP vai doar, né, um grupamento fosfato para a molécula de D-glicose. Com o resultado final vai ser aí o ADP mais D-glicose 6-fosfato. Essa enzima, então, é denominada de ATP-glicose fosfo, porque o ATP vai transferir o grupamento fosfato, transferase, ok? O nome trivial, o nome comum dessa enzima, e é bem conhecido e bem falado aí também durante, né, da literatura, são denominadas como hexoquinases. Existe, né, um número de classificação através de uma denominação internacional, no qual cada categoria, né, de atividade da enzima recebe, então, aí uma classificação. Então, no caso dessa enzima aí, seria o número dessa enzima, né, se a gente fosse pesquisar nos bancos enzimáticos, seria 27.11, no qual 2 refere-se à classe, que é a transferase, 7 refere-se à subclasse, que é a fosfotransferase, 1 que refere-se à fosfotransferase com grupo hidroxila como aceptor, e 1 que refere-se aí à D-glicose como um grupo aceptor de fosfato. Tá, pessoal? Isso é só a título de conhecimento para vocês verem, né, que existe uma forma de classificar essas enzimas para que haja uma linguagem, um padrão universal em qualquer lugar do mundo que a gente tiver. Vai ser aí a mesma classificação por ser aí uma convenção internacional, ok? Então, eu vou dividir essa aula em 2 partes, essa vai ser a primeira parte e eu vou colocar também para vocês aí a segunda parte, onde nós vamos falar um pouquinho aí mais a respeito das enzimas, ok?